Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto se refere a uma das duas igrejas nas quais o Senhor não encontrou nenhuma reprimenda para fazer. A igreja de Filadélfia, certamente, era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que buscava o Senhor. Era uma igreja que se quedava diante de Deus. Era uma igreja que buscava a presença do Senhor. E era uma igreja alegre. Ô, irmãos, eu disse que era uma igreja alegre. Glória a Deus. E Deus aceita a nossa alegria. A gente pode parafrasear o salmista quando diz: homens, jovens, Salmo 148, velhos e meninos, adorai ao Senhor. O Senhor tem interesse em que nós nos alegremos na sua presença. E aliás, a palavra de Deus nos diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, se queremos alegria para a nossa vida, precisamos buscar a presença do Senhor. Será que foi por isso que Moisés, quase que desafiando Deus, disse: ó Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça partir daqui. Ele queria a presença de Deus. E nós precisamos buscar essa presença de Deus. Mas aqui diante de nós temos um texto da palavra de Deus, de uma carta que foi dirigida à igreja lá em Filadélfia. Era uma igreja real, não é uma igreja fictícia, não é uma ideia que João teve. A igreja realmente existiu e era uma igreja forte espiritualmente, embora não tivesse muitos recursos. Ter recursos para fazer grandes festas não significa ser espiritualmente sadio. Às vezes, nós gastamos até o que não podemos gastar para realizar grandes festas. Mas isso não é necessariamente um programa espiritual. A igreja de Filadélfia não tinha esses recursos, no entanto, era uma igreja em que a alegria graçava fortemente no meio dos seus membros.
eu estou entendendo e eu quero crer que esta carta endereçada à igreja de Filadélfia está sendo também endereçada à igreja de Feira de Santana. E tomara que o Senhor Jesus também não encontre o que reprimir entre nós. Tomara que nós sejamos uma igreja tipo Filadélfia, onde reprimendas não houve necessidade de serem feitas, mas elogios sim. E existem desafios para a igreja de hoje. Existem desafios para nós em Feira de Santana também. Deus é tão bom, tão maravilhoso para conosco, que Jesus teve uma dedicação e tem uma dedicação muito grande pela sua igreja. Em primeiro lugar, foi ele que edificou a igreja. Está escrito lá em Mateus capítulo X, versículo Y. Quando Pedro fez aquela confissão fantástica, quando Jesus indagou aos seus discípulos o que é que as pessoas diziam dele. Eu não quero nem fazer essa pergunta. Mas eu vou dar um testemunho aqui porque eu fiquei feliz. Um irmão lá na universidade, na UFS, estava tendo uma aula lá. Eu não sei de que era a aula, mas surgiu a conversa sobre, acho que por causa desse negócio de Feliciano também, surgiu uma conversa lá entre os alunos e o professor, e eles estavam malhando os pastores, baixando o sarrafo dos pastores. E veio um irmão aqui, crente desta igreja, veio aqui me abraçar e disse: pastor, eu vim aqui lhe dar um abraço. Tá bom, meu filho, eu lhe abraço também, sem problema. Mas eu vou lhe dar um abraço por outro motivo. Porque teve assim, aconteceu assim na sala de aula, e quando estavam arrasando com os pastores, o próprio professor disse: mas eu conheço um pastor aqui que é diferente. É o pastor da Assembleia de Deus lá na sede central da Rua Vasco Filho. Eu quase dava um glória a Deus, dava um terra aqui. O professor deles foi que disse, eu não sei nem quem é. Mas o certo é que nós precisamos andar de tal maneira que o mundo veja Cristo em nós. E a igreja de Filadélfia era assim. A carta que Jesus manda para a igreja de Feira de Santana também é assim. Ele se dedica à sua igreja, porque foi ele que fundou a igreja. Olha, Pedro, tu és Pedro, tal e tal, mas sobre esta pedra, sobre esta confissão que tu acaba de fazer, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. A igreja que está arraigada, que está edificada em Cristo Jesus, não tem diabo que a faça recuar. Mas ela continuará avançando vitoriosa, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a dedicação de Cristo para com a igreja é porque Ele conhece a igreja. Irmão, Jesus lhe conhece. O pastor pode não lhe conhecer. O dirigente da congregação pode não lhe conhecer. Você pode fazer uma fachada muito bonita na frente dos seus líderes e ele até se enganar. Mas Jesus lhe conhece profundamente.
conheço as tuas obras. Foi a palavra que Jesus disse aqui à igreja de Filadélfia. Não para reprimir, mas para dizer, vocês foram aprovados. Que maravilha. Se Jesus disser para a gente aqui em Feira de Santana, conheço as tuas obras, vocês estão aprovados. Aleluia. Mas ele conhece. Lá em João capítulo 10, versículo 14, João descreve as palavras de Jesus, que dizia, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Irmão, você é ovelha de Cristo? Então ele lhe conhece. Ele conhece de forma total. Ele lhe conhece por dentro e por fora. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Ele conhece o seu temperamento e o seu comportamento. Jesus conhece você todo. Conheço as tuas obras. Jesus se dedica à sua igreja. E ele promete guardar, versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação. Que promessa extraordinária para nós. Que promessa para a igreja de Filadélfia. Que promessa para a igreja de Feira de Santana. Que promessa para você, irmão, que faz parte da igreja. Eu te guardarei. Não é o pastor que está dizendo, é o sumo pastor. Ele te guarda. O salmista não diz? 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não sabes, porque o Senhor guarda os seus. E tem mais. A dedicação de Cristo à sua igreja é porque Ele também a ama profundamente. Ah, que declaração maravilhosa. Olha o que diz aqui o Senhor Jesus. Versículo 9. Para que saibam que eu te amo. Jesus até disse aqui que fariam com que os adversários lá da igreja de Filadélfia viessem se prostrar diante da igreja de Filadélfia, porque ele queria demonstrar que ele amava a sua igreja. Ô, irmão, tome isso de forma individual. Jesus dizendo para você, eu te amo. Muito obrigado. Eu te amo. Ouça Jesus dizendo a você, irmão, eu te amo. E você também pode dizer, eu te amo, Jesus. Talvez aqui se aplique perfeitamente o que diz em Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Maravilha pura. Jesus está dizendo, eu te amo. Eu quero que todo mundo saiba que eu te amo. Jesus nos ama e vamos continuar marchando céleres para a vitória. Igreja de Filadélfia. E ama profundamente. Às vezes até se compare lá em Efésios capítulo 5, eu acho, que tem aquela descrição do amor
do marido com a mulher e vice-versa, se referindo a Jesus até. E dando um exemplo para os maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. É um amor sacrificial. O amor de Jesus Cristo para com a sua igreja. Afinal de contas, ele morreu para nos resgatar, para fundar a sua igreja, para fundar a igreja de Feira de Santana, que já vem atravessando 75 anos de existência. E a dedicação dele se comprova também porque ele está presente. No meio da igreja. Em Mateus capítulo 28, já no finalzinho do livro, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco alguns dias. Todos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Não vamos ficar como Geazi, que não conseguia enxergar a presença de Deus, do seu exército celestial. É melhor ficar como Eliseu. Porque Geazi não conseguia enxergar e estar desesperado. A cidade está cercada, estamos perdidos, vamos morrer, não tem jeito, esse exército é muito poderoso. Foi preciso Eliseu orar: Senhor, desvenda os seus olhos para que veja. De repente ele vê um exército celestial muito mais numeroso e muito mais poderoso que os protegia. Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A sua presença é real em nosso meio. Se a gente olha aqui para Apocalipse, capítulo 1, a gente vê que Jesus andava no meio das igrejas. Está aí. A igreja do Senhor conta com a presença de Jesus. Mas existem desafios para nós. Jesus nos dá a grande oportunidade para fazermos a sua obra. Eis que diante de ti eu pus uma porta fechada, aberta. Uma porta aberta. A oportunidade está escancarada para fazermos a obra do Senhor. Não faz a obra do Senhor quem não quer. Esse negócio, esses homens não me dão oportunidade. É conversa fiada. Quem quer trabalhar para Jesus se apresenta e trabalha. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Fala de Jesus, anuncia Jesus. Faz o que a igreja de Filadélfia fazia. Diante de ti eu pus uma porta aberta. A nossa pátria é grande, gigante. É o maior país da América do Sul. Ocupa mais da metade do continente. Parece que é o quinto ou é o sexto maior país do mundo. É um país gigantesco, é uma nação enorme. Tem muito trabalho para todo mundo, para a igreja do Senhor. E está certo aquele que diz: há trabalho pronto para ti, cristão. Há trabalho pronto. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E oportunidades como esta de hoje
Os apóstolos não tiveram. Os apóstolos não tinham rádio, os apóstolos não tinham televisão, o apóstolo não tinha aparelho de som como eu estou tendo aqui agora, não tinha imprensa, não tinha internet, não tinha celular. A comunicação, no entanto, em poucos anos evangelizaram todo mundo conhecido da época. 2000 anos depois, a gente não consegue avançar nem no nosso próprio município. Eis que diante de ti está uma porta aberta, irmão. É verdade, a salvação é individual, mas eu já estou salvo. Quem quiser, se vire. Ei, Atalaia, eu vou mandar você avisar. Se você avisar e o camarada não se converter, é problema dele. Mas se ele se converter, você está salvo também, né? Tem seu galardão. Mas se você não avisar e o camarada perecer no seu pecado, a Bíblia diz: da tua mão requererei. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Que país maravilhoso é o nosso, que nos dá liberdade de pregar, que nos dá liberdade de falar, que nos dá a liberdade de evangelizar, que nos dá a liberdade de proclamar, e às vezes a gente fica de braços cruzados. Nos países da cortina de ferro, que não existe mais, mas existe ainda as restrições, não se podia falar, não se podia pregar. No entretanto, teve muitos irmãos que perderam a vida, que sofreram, que foram presos, mas levaram a mensagem da salvação. Eu fico pensando assim, que às vezes a gente parece que está esperando uma perseguição também para começar a trabalhar. Às vezes eu fico pensando assim, porque os discípulos ficaram em Jerusalém, que maravilha. Jesus tinha dito assim: ficar em Jerusalém até. É somente até. Depois era para sair. Depois você me testemunho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas lá em Jerusalém estava tão bom, o poder do Espírito no meio da igreja, os crentes falando em língua, crente profetizando, uma maravilha. Quem é que quer sair daqui? Mas Jesus não disse que era para ficar dentro só desfrutando, não. Era para levar a mensagem da salvação. E Deus permitiu uma perseguição violenta, que fizeram os crentes se espalharem por todo lugar. Aí agora, onde eles passaram, falar de Jesus. Será que a gente está esperando isso também? Ou vamos trabalhar para Jesus no tempo bom? Tem um hino que diz assim: no tempo bom, ou quando o mal surgir, meu coração... E por aí vai. Nós precisamos entrar por essa porta que Deus abriu. Hoje temos muito mais recursos, folhetos, jornais, livros, Bíblia impressa. Eles não tinham nada disso. Nada disso eles tinham. Hoje a gente pode ler a palavra de Deus. Você está na campanha de 150 dias. Eu estou bem mais adiantado, já passei. Vou terminar mais cedo, se Jesus permitir. Mas porque a gente tem com facilidade. Mas eles não tinham. Mas anunciavam Jesus, proclamavam Jesus, pregavam Jesus. A igreja moderna, a igreja de hoje, é responsável, diante de tão grandes oportunidades e instrumentos que tem, para anunciar Jesus.
E às vezes nós estamos ficando muito egoístas. Estamos salvos. E até orgulhosos também. Você sabe que teve tempo que ser crente era ruim, né? Ninguém olhava com bons olhos. Hoje não. Ser crente dá status. É moda até, está sendo moda agora. Vários artistas se convertem falsamente só para ganhar o público evangélico. Nada mais do que isso. E os políticos também estão investindo forte no meio dos evangélicos. Evangélicos decidem uma eleição hoje. Teve segundo turno para presidente por causa dos evangélicos. Se não fosse os evangélicos, não teria segundo turno. Dilma teria ganho no primeiro turno. Mas os evangélicos voltaram maciçamente em Marina e provocou o segundo turno. Hoje nós estamos sendo mais respeitados, mas também mais perseguidos. O irmão está me informando aqui que nós somos mais de 1/4 da população. Jesus tenha misericórdia de nós, que não podemos ficar parados nem calados. Eu vejo agora essa perseguição terrível aí, a pastor Marcos Feliciano, que tem algumas posições dele que eu não concordo, mas isso não quer dizer nada. Mas a perseguição é só para desvirtuar o foco real. Foi o que Feliciano fez. Foi o que Feliciano fez. Pregou Jesus? Teve algumas declarações infelizes, tudo bem? E daí? Agora, seu José Genuíno, seu José Disseu, seu não sei quem mais, que fizeram do que fizeram, estão condenados a não sei quantos anos de prisão, foram eleitos em comissões, a comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, 2 deles estão lá. Ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém protesta nada. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Daqui a pouco estou gravando também, levando. Teve um infeliz aqui nessa cidade, que eu estava aqui no gabinete, e o telefone tocou, e eu atendi. Ele disse: é o pastor José? Eu digo: ele. Ô pastor José, aqui é fulano de tal, eu sou coordenador do grupo gay daqui de Feira de Santana. Nós vamos ter a passeata, queremos lhe convidar para estar presente. Subiu aquele fogo assim, e a resposta veio na ponta da língua, mas eu mordi. Eu digo: ele pode estar gravando. Aí eu digo: meu amigo, muito obrigado pelo seu convite, mas eu já tenho um compromisso. Agora você vê, é uma afronta, isso é uma afronta. Isso foi só para afrontar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Essa turma se organizaram de tal maneira, de tal modo, que parece que eles é que são os normais e nós é que somos os anormais. Do jeito que eles fazem, parece que nós somos anormais. Mas a Bíblia diz: Deus criou macho e fêmea. Grave quem quiser, leve quem quiser. Eu estou citando a Bíblia. Está escrito. Pois é. E por causa da declaração de Marcos Feliciano, agora estamos aproveitando, eu acho que é para desviar o foco, para tirar a visão de José Genuíno, de não sei quem mais que está condenado e for eleito em outras comissões. E porque é evangélico. Mas Jesus é bom, sabe amar, e quem Ele ama nada pode faltar. Nós, a igreja moderna, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, como fez a igreja de Filadélfia, e anunciarmos a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. O relógio que corre, meu Jesus de Nazaré. Mas uma terceira coisa nesse desafio à igreja é a fidelidade da igreja
a Cristo. Irmãos, fidelidade da igreja a Cristo. Jesus disse à igreja de Filadélfia: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Podemos não ter muita representatividade, podemos não ter muita força política, ou mesmo social, etc, etc, mas o importante é guardar a palavra do Senhor no coração. Jovens, guarda a palavra do Senhor, ama a palavra do Senhor, mergulha na palavra do Senhor, se alimenta da palavra do Senhor, proclama a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, para nós, é a única, exclusiva e infalível regra de fé e prática. Eu vi um depoimento de um cidadão desses aí, que diz, pegou a Bíblia assim, com muito desprezo, eles agora querem pegar esse livro, e empurrar a goela abaixo, não sei o quê. E disse mais, eu estou disposto a pegar em arma. Me permite a expressão, irmão, me permita. Um vagabundo daquele. Ele vai pegar em arma, nós já estamos armados. Porque a Bíblia é uma arma infalível, poderosa, para destruir fortalezas. A igreja de Filadélfia, Jesus disse assim, tu tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Eu quero ver qual é a igreja que guarda a palavra do Senhor, que medita na palavra do Senhor, que estuda a palavra do Senhor, que proclama a palavra do Senhor, que não vence os obstáculos que surgirem na sua frente. Foi escudado na palavra de Deus, foi estudando a palavra de Deus, que um padre se tornou ex-padre, chamado Martinho Lutero, fez a maior revolução da história da humanidade, que foi o que eles chamaram de Reforma Protestante. Contou com a ajuda de Calvino e outros que tiveram divergências em alguns pontos ou outros, mas que não invalida o avanço da palavra de Deus para alcançar vidas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja tem que ser fiel, precisa ser fiel em guardar a palavra do Senhor. Precisa. Como a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas guardaste a minha palavra. Não era outra coisa não, guardaram a palavra do Senhor. A igreja de Feira de Santana, o que precisa fazer é guardar a palavra do Senhor. Nada mais do que isso. E disse mais: e não negaste o meu nome. Quais são